O meu nome é Li Chanen. Eu comecei a crer no Senhor porque fiquei doente. E depois de começar a crer, eu melhorei. Eu desfrutei da graça do Senhor. Com sua presença, eu sempre me sentia feliz e em paz no coração. Naquela época, eu curava, expulsava demônios e pregava a salvação do Senhor Jesus, ajudando as pessoas a se arrependerem e confessarem seus pecados. O Espírito Santo estava fazendo uma grande obra. Muitas pessoas aceitaram o nome do Senhor Jesus e passaram a desfrutar das bênçãos e da graça do Senhor Jesus. Alô? O marido da irmã Liu adoeceu de novo. O quê? Receberemos 100 vezes mais agora e no mundo vindouro a vida eterna. Fiquei pensando, se eu pudesse acolher o Senhor nesta vida e fosse arrebatado para o reino dos céus ainda vivo, isso seria maravilhoso. Só de imaginar, eu já ficava muito feliz. Isso é estranho. Por que não conseguimos expulsar esse demônio hoje? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Por favor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Até que enfim ele sossegou. Esse demônio se agarrou nele. Sim. Sem o poder do Senhor, ninguém expulsaria os demônios. Sim, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Então vamos embora. Tá bom. Se cuide. O que estava acontecendo hoje? Antes a gente expulsava demônios em uma sessão. Por que foi tão difícil expulsar esse demônio? Talvez devêssemos ter orado com mais calma? Eu sou o imperador de Jade! Desce daí! Eu sou o Guain que desceu a terra! Eu sou o Buda Tathagata! Senhor Jesus, por favor, Vocês precisam me obedecer! Eu sou o maior! Tatiana! Irmão Li! Que estranho. Por que não conseguimos expulsar esse demônio? O Senhor deixou de operar? Qual será o problema? O que faremos? Continuamos orando? Irmão Li! Foi igual às últimas 2 vezes? Foi sim! Assim que vocês saíram, o demônio voltou! Ei, você se lembra de Atos, capítulo 19, versículos 13 a 16? Alguns judeus não conseguiram expulsar um demônio e, de repente, aquele espírito maligno os possuiu e os machucou. O que houve? O que está acontecendo não é normal. Parece que o Espírito Santo não está operando. Se não conseguirmos expulsar esse demônio e ele nos possuir, não seria um grande problema? Isso pode acontecer. O Senhor está conosco, não está? Agora está escurecendo. Melhor não voltarmos hoje. Se ficar tarde, não chegaremos em casa. Vá para casa e ore com mais fervor por seu marido. Se der, nós voltaremos. Então
Mas como assim? A obra do Espírito Santo mudou? Vem. Tá bom. Hoje eu trago boas notícias pra você. Ah, qual é a boa? Algo poderia ser melhor do que o retorno do Senhor? Nossa! Você entendeu? Que o Senhor voltou. Hã? Por que acha que não consegue mais expulsar demônios? Por quê? A obra do Espírito Santo mudou. A obra de Deus deu mais um passo à frente. Curar e expulsar demônios era a obra da Era da Graça. Agora é a Era do Reino. É sério? O Senhor retornou? Eu mentiria sobre algo tão importante? Se o Senhor retornou, por que eu não o vi? Onde ele está? Desta vez, Deus veio encarnado. O que disse? Encarnado? Isso. Impossível. Imagine só Deus encarnado. Eu já acharia difícil acreditar se fosse num corpo espiritual. Porque as grandes catástrofes não começaram. E o Senhor só virá depois delas, nas nuvens. Você fala do retorno do Senhor após as catástrofes. Essa questão se refere à aparição pública de Deus depois de operar secretamente na carne e formar um grupo de vencedores. E, em outras palavras, primeiro Deus se torna carne e opera em segredo, e depois ele aparece abertamente. Ele volta nas nuvens e todo olho o vê, assim como diz a Bíblia. Eu não entendo o que está dizendo. Porque Deus viria 2 vezes. Ele não pode vir uma vez e arrebatar os santos diretamente? Isso não é possível. Por que 2 vezes? Deus tem grande autoridade e também poder. Ei, Chang-en. Chang-en. Eu ainda não terminei. Ei. Há um significado em ele vir 2 vezes. Na primeira vez, ele encarna e opera em segredo antes das catástrofes, expressando a verdade para suprir o homem e realizando a obra de julgamento e castigo, para livrar do pecado e limpar a corrupção do homem. Essa obra não pode ser feita da noite para o dia. Ela exige que Deus se torne carne e viva entre os homens por muito tempo, conduzindo as pessoas até que ele as ganhe completamente. Nesse momento, a batalha de Deus contra Satanás terminará com Deus ganhando glória. O plano de gestão de 6.000 anos será totalmente concluído, assim como todas as catástrofes na Terra. E uma nova humanidade nascerá. Após as catástrofes, Deus aparecerá com glória para uma miríade de países e povos. Essa é a aparição pública de Deus. Nesse momento, será como a Bíblia descreveu. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que assim seja. Amém. Você está dizendo que Deus operará em segredo? Sim. E aparecerá abertamente? Isso. Há uma base bíblica? Por que eu nunca soube? Ei. É claro que existe. O que diz Mateus capítulo 24, versículo 27? Assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso. O que tem essa passagem? Ela menciona o Filho do Homem, não é? E ele não é mesmo Deus encarnado? Em Lucas 17, versículos 24 e 25, assim como o relâmpago faísca de uma parte do céu e resplandece até a outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas antes ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Eu li essas passagens muitas vezes. O que tem elas? Qual parte diz que Deus se tornará carne? Ambas as passagens mencionam o Filho do Homem. Não percebeu isso, né? Em especial, a segunda passagem menciona: mas antes ele deve padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Não consegue ver algo nessas palavras? Se Deus viesse como corpo espiritual, ele padeceria muitas coisas. Poderia ser rejeitado por esta geração?
Sofrer e ser rejeitado por esta geração está relacionado a ser humano. Isso não se refere ao Filho do Homem? E será que o Filho do Homem não é Deus encarnado? É impossível. Mas você... Deus já realizou a obra na carne uma vez. Como ele repetiria essa obra? Seria necessário? Ei, John-Ann, os pensamentos de Deus sempre superam os do homem. O homem pode sondar a Deus? Não importa o que diga. Deus tornar-se carne novamente é inacreditável. Não posso aceitar isso. Em um assunto tão importante, só buscando orientação ao Senhor. O Senhor retornou. Você não está investigando nem ouvindo as palavras dele. Não existem provas. Como não há provas? Quero saber disso. Esses versículos não são uma prova? Como assim não há provas? Saia daqui. Escuta aqui, eu ainda não terminei, Mas não há provas. Tem muito para lhe quero contar. saber. Vai embora. Você é um fariseu moderno. Ei. O que tem de bom no ramen? Venha, vamos para minha casa. Oi, irmão Lee, você veio. Oi. Rápido, hein? Minha boca está cheia de areia. Hoje há muita areia no ar. Nem me fale. O sol está até sumindo. Quase me perdi no caminho. Os dias não são bons. Só vento Pois e é. areia. Anda, entre em louco. Tá. Vamos continuar discutindo o tema do retorno do Senhor. Tá bom. Desta Oi, vez, Deus John-Ann, aparece você em dois veio. estágios. Preste atenção. No primeiro estágio, ele vem e opera em segredo antes das catástrofes. Ele se torna carne antes das catástrofes. No segundo estágio, ele aparece nas nuvens após as catástrofes. A linha divisória entre esses dois estágios são as grandes catástrofes. A linha divisória são as grandes catástrofes. Como isso pode Há ser? algum significado em Deus vir e operar secretamente antes das catástrofes? Existe uma ligação entre Deus se tornar carne e as catástrofes? Será que existe? Nós temos visto muitas catástrofes, como secas e tempestades de areia durante todo o ano. Não são ocorrências comuns? É verdade. E elas não impactaram nossa crença no Senhor. As catástrofes podem afetar a obra de Deus. Deus vem antes das catástrofes porque ele tem medo do impacto delas. De jeito nenhum. As catástrofes não vêm de Deus? É isso mesmo. Já que todos estão perguntando sobre as catástrofes, agora nós vamos discutir o que são as catástrofes. Precisamos mesmo discutir isso. É isso aí. Todos sabem o que são catástrofes. Até as crianças sabem. Isso mesmo. Como terremotos, enchentes e erupções vulcânicas. Pragas, fomes. Tudo isso não são catástrofes? As catástrofes estão ocorrendo com frequência maior. Diz que o Senhor voltou antes das catástrofes, mas ninguém o viu. As catástrofes a que vocês se referem são diferentes dessas. Além dessas catástrofes, há catástrofes diferentes e maiores? Será que tem? Sua interpretação do que são catástrofes é diferente da nossa? Tem razão. É diferente mesmo. Em que é diferente? Como assim? As catástrofes que vocês estão citando são desastres naturais. Desastres naturais? Esses desastres naturais são diferentes das catástrofes relacionadas à vinda de Deus encarnado, antes das catástrofes. Mas qual é a diferença? Coisas como terremotos, enchentes, secas, fomes, guerras e até pragas. Todas são desastres naturais, desde o início da humanidade. As catástrofes de que Deus fala são a grande tribulação em Mateus. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver,
Aqui, tribulação se refere às catástrofes. Essas grandes catástrofes não são os desastres naturais que vocês imaginam. O quê? O quê? As grandes catástrofes não são como terremotos, enchentes ou guerras? Eu quero saber isso direito. São catástrofes muito grandes. Sim, já são catástrofes muito grandes. Vocês acham que são catástrofes muito grandes? Claro que sim. São menores do que as mencionadas por Deus. Elas são menores? São apenas desastres naturais. Nos conte logo. Você pode nos explicar qual é a diferença entre uma coisa e outra? Isso mesmo. Os desastres naturais afetam apenas as pessoas que estão por perto. Depois de um tempo, eles passam. E as pessoas podem voltar à vida normal. E se as pessoas saírem dessa área e forem para algum lugar onde não haja desastre, poderão viver como antes. A humanidade não sobreviveu até agora neste planeta onde os desastres naturais ocorrem o tempo todo. Portanto, apesar de eles sempre terem acompanhado a humanidade, nunca impactaram a sobrevivência da humanidade. Isso é verdade. Mas as grandes catástrofes são diferentes. Primeiro, nós sabemos que a Bíblia nos diz que as grandes catástrofes não têm precedentes desde o início do mundo até hoje. Claramente, não são os desastres naturais dos quais costumamos falar. Além disso, os desastres naturais não podem impactar a sobrevivência da humanidade. Essas grandes catástrofes são diferentes. Elas decidirão a sobrevivência da humanidade. E nossa sobrevivência está ligada à sobrevivência da Terra. Enquanto a Terra existe, a humanidade pode sobreviver. Se a Terra for destruída, a humanidade perderá o lar que habita e então ela estará condenada à extinção. Portanto, a sobrevivência da Terra determina se a humanidade pode continuar existindo. A sobrevivência da Terra. Quanto mais vocês falam, mais me confundem. O que a Terra tem a ver com as grandes catástrofes que vocês mencionaram? O que isso tem a ver com Deus operando em segredo? Pois é, eu não vejo a ligação. Esperem um pouco. Vamos analisar. Toda obra de Deus é um mistério. Ela não pode ser explicada em uma ou duas frases. Se entender as grandes catástrofes, saberá por que Deus escolheu vir e operar em segredo antes delas. Então explique. Do que a humanidade depende para se reproduzir neste mundo e para viver dessa forma, geração após geração. Do quê? Vamos deixar de lado a soberania e a provisão de Deus e falar sobre a Terra, o lar do qual a humanidade depende para sobreviver. Este lar fornece um fluxo constante de condições necessárias para a sobrevivência da humanidade. Por exemplo, luz solar, ar puro, água, solo, comida e vários outros recursos para a sobrevivência da humanidade. Para a humanidade, os diversos recursos fornecidos pela Terra são ilimitados e inesgotáveis. Enquanto a Terra existir, a humanidade nunca precisará se preocupar com sua sobrevivência. Assim, a humanidade inconscientemente vê a Terra como sua mãe e a chama de Mãe Terra. Sim, Mãe Terra. Agora, a Mãe Terra está muito encrencada. O quê? Está grande encrencada. A Mãe Terra já está irreconhecível e perdeu sua forma original. Sua sobrevivência está em perigo. Ela não é o planeta ilimitado e inesgotável que já foi no passado. Nem é mais o planeta que conseguia fornecer um fluxo contínuo dos recursos necessários para a sobrevivência da humanidade. O que há de errado com a Terra? Eu não sei. O que isso significa? Como assim? Quando falamos sobre as condições de vida na Terra, precisamos mencionar as várias catástrofes que a humanidade enfrenta atualmente. Ei, não disse que são desastres naturais que não têm nada a ver com as grandes catástrofes? Para que falar delas? As catástrofes que a humanidade enfrenta atualmente não são desastres naturais. Ah, sério? Eles sempre têm uma resposta. Vamos falar disso em termos de alguns aspectos importantes que conhecemos. O que a Terra, o lar onde nós vivemos, está enfrentando agora? O que está enfrentando? Primeiro, existe um problema com o solo da Terra. Com o solo? E segundo, a vegetação da Terra foi severamente danificada. Danos à vegetação. E em terceiro,
O terceiro é... Água. Ah, certo. Todos os corpos d'água, isto é, rios, lagos, mares e lençóis freáticos, foram poluídos. A água está amarga. E em quarto, há um problema sério acontecendo com as geleiras polares. Sabe o que isso tem a ver com catástrofes? Também não há algo errado com a cadeia alimentar? Ah, mas é claro. E em quinto, a cadeia alimentar foi quebrada. A cadeia alimentar foi quebrada? Ei, nós não esquecemos alguma coisa? Ah, o clima. O clima claramente piorou. Todo mundo consegue perceber isso. Certo, é isso mesmo. E o sexto e último, as anomalias climáticas. As anomalias climáticas contam como um tipo de grande catástrofe. Por que mencionam essas coisas enquanto pregam? Eles não estão fugindo do tema? Por que eles fazem isso? Tudo isso não são coisas da natureza. Qual é a diferença para os desastres naturais? Essas são as grandes catástrofes? Sim, como podem ser as grandes catástrofes? Irmãos e irmãs, essa é uma pergunta séria. Vamos acalmar o coração. Esses tópicos estão relacionados às grandes catástrofes que comunicamos hoje. Então diga logo. Vamos falar sobre o primeiro problema que a Terra enfrenta: o solo. Qual é o problema com o solo? Vejam, quando algo dá errado com o solo, isso é grave. Todo mundo sabe o que o solo significa para todos nós? O que significa? Todo mundo sabe disso. Tem a ver com o plantio e com a comida. É, isso mesmo. Está relacionado à comida e, portanto, à sobrevivência. Olha, prestem atenção. Atualmente, grandes partes do solo da Terra estão passando por arenização, degradação e desertificação. Cada vez mais, o solo está se degradando e se deteriorando. E não pode ser cultivado nem usado para pastagem. Agora, 1/4 do solo da Terra já se transformou em deserto. Isso é equivalente à área da Rússia, do Canadá e da China, que são considerados os 3 maiores países do mundo inteiro. Uma área tão grande. Quanto tempo leva para 1 centímetro do solo ser formado? Não sei. Tempo? Dizem que mais de 1000 anos. 1000 anos? Mais de 1000 anos depois? Quem consegue viver tanto assim? É muito difícil restaurar o solo degradado. E essa situação está piorando cada vez mais. Porque a humanidade não para de explorar e cultivar a terra de forma excessiva. Então, considerando a situação atual, a arenização e a degradação do solo não vão ser interrompidas. E ainda, terá outra consequência mais assustadora. Que consequência? A extensão do solo, que está sofrendo arenização, degradação e desertificação, continuará aumentando. Continuará aumentando? E pior ainda, essa degradação é irreversível. É irreversível? O que significa irreversível? Que isso não pode ser desfeito nem restaurado. O quê? Como assim? Não é possível. Meu Deus, não pode ser revertido. E o que acontece com os humanos que vivem nesse solo? Em um futuro próximo, todos eles irão morrer de fome, devido à escassez de alimentos. Ai, meu Deus do céu. Sério? Eu acredito nisso. A gente não está em seca há muitos anos. Tempestades de areia são um fenômeno comum. Pequim logo estará coberta de areia. Sim. Uma fome pode ocorrer de repente. Pensem um pouco nisso. Quem tem comida guardada? Ninguém tem muita comida guardada. Só o bastante para sobreviver. Isso é verdade. Sim. Certo. A arenização, a degradação e a desertificação do solo são irreversíveis. Tanto para a Terra como para nós, humanos, essa catástrofe é devastadora. E sem precedentes.
Digam-me, isso não pode ser chamado de uma grande catástrofe? Será que a gente pode Isso é chamar de uma terrível. grande É catástrofe? uma grande catástrofe. Isso não é diferente de um desastre natural? É sim, é sim. No máximo, os desastres naturais conseguem tirar a vida de uma parte da população. Já as grandes catástrofes podem destruir a Terra e tirar a vida de todos os seres humanos. Digam-me, elas não são grandes? São muito grandes. São muito grandes. São muito grandes. Eles têm razão. Ei, o que você acha? Eu não posso convencê-lo, mas outra pessoa pode. Não se convence. Ah, tá bom. A grande catástrofe Eles ainda da não terminaram. desertificação do solo basta para colocar em risco a sobrevivência de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro e condená-las a perecer em um futuro próximo. Meus irmãos, a comida já está pronta. Está na hora de comer. Como podemos comer? Eles ainda não chegaram à parte crucial. Deixem os irmãos Chen e Shu comerem. Eles não podem passar fome. Certo, certo. Vamos comer. Vamos. Aqui está o ramen. Irmão Chen? Irmão Chen, venha comer em minha casa. Vamos. Ei, de jeito nenhum. Eu já cozinhei. Por que ele iria à sua casa? Sua mulher não é crente. Daria certo ele ir pra sua casa? Não se preocupe com ela. Eu mando lá. Vamos. Ei, como você pode tentar roubá-lo de nós? Você não pode fazer isso. Vem. Não, vamos comer. Vamos lá em casa. Vamos tomar um refrigerante. Chegamos. Vamos. Vamos, entre. Ganlin! Oi, Rápido, ferva um pouco de água para fazermos um chá. claro. Olá, senhora Lee. Oi. Olá, senhora. Venham e sentem-se. Aqui. Entrem. Tá. Vocês ganharam alguma coisa, certo? Agora entendi. Irmãos, eu entendo um pouco sobre as grandes catástrofes. Elas são diferentes dos desastres naturais. Relacionam-se com o destino e o futuro da humanidade. É verdade. Mas ainda quero saber por que Deus viria encarnado e por que antes das grandes catástrofes. Mas você sabe o que é isso? Deus opera antes das catástrofes para formar um grupo de vencedores. Dessa forma, os vencedores estarão qualificados para entrar no reino dos céus depois delas. É verdade. É verdade mesmo. Acreditamos no Senhor por tantos anos. Fomos pacientes, trabalhamos ativamente e carregamos cruzes por Ele. Seguimos o caminho do Senhor. Não estamos qualificados para sermos arrebatados para o reino dos céus? Certo. Nós sofremos muito e esperamos todos os dias. Estamos todos prontos. Tudo isso não basta? É isso aí. Será que tudo isso não basta? Antes da chegada da Era do Reino, isto é, antes de Deus iniciar o julgamento do grande trono branco, tudo o que fazíamos, pelo Senhor ou por nossa crença nele, bastava. No entanto, em comparação com os vencedores que Deus quer formar, isso está longe de ser suficiente. Longe de ser suficiente? O que mais temos de fazer? Tenha paciência. Então agora vamos ler a Bíblia. Tá. O capítulo 5 de Mateus menciona as 8 bem-aventuranças. Sim. Irmão Lee, pode ler a primeira? Sim. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Essas são as promessas de Deus para o homem e suas exigências para o homem. Na primeira, Deus exige que as pessoas sejam pobres de espírito. Só essas podem entrar no reino. Irmão Lee, acha que para as pessoas é fácil ser assim? Acho. E você já alcançou isso? Eu já. Basta ser humilde e não ser orgulhoso. Isso mesmo. Aparentar ser humilde significa que você é humilde mesmo? Que não tem orgulho? Quando você não alcançou nada, nem fez qualquer contribuição, quando você é um crente comum,
quando sente que não está qualificado para entrar no reino dos céus, você é capaz de ser humilde. Mas quando você trabalha melhor e mais do que os outros e tem uma reputação e um status melhor no coração das pessoas, você ainda será realmente humilde? Completamente sem orgulho? Nesse momento, você não será capaz de se restringir e será difícil ser humilde. E será impossível não ter orgulho nenhum. Em sua mente só terá pensamentos orgulhosos do tipo: sou melhor do que os outros e sou superior aos outros. Eu não sou uma pessoa comum e os outros não conseguem ficar sem minha liderança. É certo que meu status e minhas recompensas são maiores que os dos outros. Certo. Para ser pobre de espírito e humilde, você precisa se restringir e não ser autoindulgente. Se você tem orgulho, não pode revelá-lo. Precisa controlá-lo. E deve orar secretamente ao Senhor, pedindo que Ele o discipline. Isso não basta? Certo. É assim que praticamos. Sim. Ei, isso não é fingimento. Isso é se envolver em engano. Sua pobreza de espírito é coisa externa. Seu orgulho e convencimento é que são reais. Você não quer ser orgulhoso nem presunçoso, mas não consegue evitar. Certo? Não consegue evitar, não é? Você se exibe e até se exalta. E sob o pretexto de contar todas as graças que você recebeu do Senhor, sempre ostenta suas contribuições, habilidades e dons. Embora você faça o possível para se restringir pensando: não devo roubar a glória do Senhor, não devo roubar a glória do Senhor, ainda assim não consegue deixar de se gabar o tempo todo. E nem consegue deixar de se comparar a Paulo. Quando leu o que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Você se sente muito confiante e não consegue deixar de se considerar um vencedor. Como se já estivesse usando essa coroa. Eu ainda experiencio essas coisas. Pai, vem aqui. Pai, os irmãos estão aqui? Sim. Os Porque a irmãos e água as ainda não irmãs... está fervendo. Falta pouco. Pai, os irmãos e as irmãs não deveriam beber nossa água. Ela é amarga e salgada. Nem fazendo chá conseguimos esconder o gosto. Não deveríamos comprar bebidas para eles? Essa é a minha cabeça. Eu me esqueci. Então vai lá comprar. Papai. Oi? E o dinheiro? Isso é tudo que eu tenho. Agora vai. Pai, devemos comprar umas frutas também? Sim. Mas eu acho que esse dinheiro não vai dar. Então pede pra sua mãe. Pai, você sabe como a mamãe é, né? Tá, pode deixar. Eu vou pensar em algo. Se for preciso, eu comprarei fiado. Vamos. Vamos, estamos indo, pai. Cuidado! Ao praticar de acordo com esse princípio mencionado por Deus Todo-Poderoso, meu coração foi ficando limpo e puro. E muitas vezes sou capaz de me aquietar diante de Deus. Em comparação com antes, meus estados de competir com os outros e de invejá-los são muito menos graves e frequentes. Isso é ótimo. Sim. Certo. Mesmo quando esses estados surgem de novo, eles não me incomodam mais como antes. Isso é bom. Eu queria poder fazer isso. Graças a Deus. É exatamente como o Senhor Jesus prometeu. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Parece Além satisfeito disso, consigo. na obra... Acha que você vai ver Deus? Além disso, na obra Você não atual sabe de- disso, irmão Shu. Mas quando pregávamos juntos, ele nem se atrevia a falar. Especialmente quando havia muitas pessoas. E ficava vermelho assim que abria a boca. Ei, Zushin, conte a ele. Você não era assim antes, hein? Esqueceu? Irmão Lee, como você se sente quando vê que os outros são melhores do que você? Com inveja. Está vendo? Diante dos fatos, a verdadeira face das pessoas é exposta. Se não há questão de status e reputação, as pessoas parecem humildes.
Mas com status e reputação, as pessoas não conseguem ficar humildes. Por que isso acontece? Por quê? Por que será? Por que será? Antes de Deus purificar você, sua vida é exatamente a mesma, a vida intacta do seu antigo eu. As pessoas vivem inteiramente controladas por essa vida antiga. Elas não têm escolha. Essa vida antiga está repleta de um caráter arrogante. E sob o domínio desse caráter arrogante, o que as pessoas revelam e vivem é, naturalmente, disputa por status, fama e ganho, inveja e conflitos. Elas competem entre si e lutam aberta e secretamente. Ser verdadeiramente humilde é mais difícil do que chegar à lua. Mais difícil do que chegar à lua? Tudo isso é verdade. Não conseguimos evitar. Sim. Exato. Todos já viram esses fatos. Você não consegue vencer o pecado. E não só peca sempre, como vive sob o controle de caracteres corruptos sem poder se libertar. É verdade. As pessoas não alcançam as 8 exigências ao homem mencionadas nas bem-aventuranças prometidas pelo Senhor Jesus. Sim. Mesmo que elas tenham um comportamento externo aceitável, por dentro estão cheias de uma natureza pecaminosa. Elas não conseguem seguir o caminho de Deus. Como poderiam ser arrebatadas para o reino dos céus? Portanto, as pessoas precisam ser purificadas um grau além. E assim, não só mudar em termos de comportamento, mas ser capazes de vencer o pecado e não pecar nunca mais. Sem dúvida, é disso que o homem precisa. E é o que a obra de Deus está realizando desta vez. Maravilhoso. Temos uma cura para nos livrar-nos de nossa natureza pecaminosa. Graças a Deus. Graças ao Senhor temos uma Irmão, eu até entendo que Deus precisa vir para realizar outro estágio da nova obra. Sim, é verdade. Mas por que ele tem que se tornar carne? Não seria o mesmo se o Espírito de Deus operasse? Por que seu Espírito não vem operar? Isso. Ainda não falaram disso. Falem sobre isso. Quanto tempo se passou desde a crucificação e ressurreição do Senhor Jesus? 2000 anos. O Espírito de Deus não operou nesses últimos 2000 anos? Acho que sim. O Espírito de Deus tem operado por 2000 anos. Você sabe como seguir o caminho de Deus? Resolveu sua natureza pecaminosa? Talvez não tenha sido resolvida. Não foi resolvida. Sim. Agora mesmo. Pai, eu voltei. Por que você demorou tanto assim? Eu fui à cidade. Por que você foi tão longe? Não consegui comprar tudo aqui. Além disso, eles sempre vendem comida vencida aqui. Quem ousaria comer isso? Como algumas maçãs. Aqui, tome um gole. Está bem. As palavras foram maravilhosas. Aqui está. Graças ao Senhor. Ganhamos tanto hoje. O governo está me procurando e minha esposa está irritada. Não posso ficar nesta casa. Pai, está na hora de comer. Tá. Aqui está. Olá. Você acredita em Deus, então não precisa somente ler as palavras dele? Também tem fome? Você passa o dia todo lendo esse livro. E depois sai. Há tanto trabalho a ser feito em casa e só eu faço. Quer que eu morra de cansaço? Mamãe, o que está dizendo? Eu e meu irmão não ajudamos a senhora? Eu não atrasei o meu trabalho. Não estou sempre em casa na época da colheita? Se você quer acreditar, faça isso em casa, secretamente. Eu não vou impedi-lo. Eu não conseguiria nem se tentasse. Não fique saindo, está bem? Ele sai para pregar o evangelho. Não está fazendo nada de ruim. Por que tenta impedi-lo? Você disse que o apoiaria em sua crença no Senhor. Eu tenho que sair. As grandes catástrofes já começaram. Deus chegou. E há tantas pessoas que não receberam essa notícia.
Tenho que sair e contar a elas. As pessoas que acreditam no Senhor aguardam ansiosamente a chegada dele. Sim. Você não crê. Por isso não entende. Você é muito teimoso. A liderança do município já veio aqui várias vezes. Quando você for preso e sofrer na prisão, você vai parar de dizer isso. Se você for mesmo preso, como nós 4 vamos conseguir sobreviver? Temos uma pessoa idosa na família e 2 crianças. Por que está chorando? Se ele for preso, será porque Deus permitiu. É uma coisa gloriosa. Coma tudo. Não discutam. Pai, se continuarmos acreditando, não poderemos mais ir à escola. Do que tem medo? O que isso importa? Eu não tenho medo. Eu quero crer. As pessoas são criadas por Deus. Todos nós somos seres criados. Propagar o evangelho do reino é o nosso dever. E é a comissão de Deus para nós. Sim. Não é um crime. Não tenham medo. Tudo está nas mãos de Deus. Sim. Graças a Que Deus. nada! Acham que podemos continuar assim? Vocês, crianças, não entendem nada e vocês, adultos, também não. Vocês se uniram pra me aborrecer, não foi? Acreditem, então, todos vocês, e não faço nenhum trabalho. Eu não posso continuar assim. Mãe! Mãe! Já! Sua mãe é ótima, em todos os sentidos. Mas só lhe falta coragem. Eu sei que ela está preocupada comigo e teme que eu seja preso. Em seu coração, ela apoia a nossa crença em Deus. Precisamos orar por ela, As coisas têm sido difíceis para minha mãe. A seca foi severa. Todas as mudas na plantação precisam ser regadas à mão. Eu sei. Vocês precisam ter mais bom senso. Brinquem menos. Sua mãe está ficando mais velha. Ajudem-na mais no trabalho. Não a irritem. Ganchan, está me ouvindo? Hã? Eu sei. Mãe, coma legumes. Ganchan, aqui. A vida e a morte estão sob o controle de Deus. Se Ele quiser, você não viverá. Se Ele não permitir que você morra, não importa o perigo ou o ambiente adverso, ficará bem. Nós precisamos ter fé em Deus e continuar cumprindo nossos deveres apesar da perseguição. Continuaríamos humanos se não fizéssemos isso. Ainda mereceríamos ser seguidores de Deus. Tem razão. Além disso, temos desfrutado de tantas graças de Deus. Se não retribuirmos seu amor, não seríamos sem consciência? Sim. Sim. Nunca podemos nos esquecer do grande amor de Deus. Quando eu estiver longe de casa, deve ler mais as palavras de Deus, orar mais e não ser constrangidos por sua mãe. E devem cuidar bem da sua avó e ler mais as palavras de Deus para ela. Entenderam? Entendi. Vamos lembrar disso. Ganchan, vá, chame sua mãe para comer. Vá. Tá. Mãe? Mãe? Não fique brava. Venha comer. Que tipo de fábrica construíram aqui? Veja o que isso fez com as crianças. Que cheiro é esse? É sufocante.
Vamos embora. O solo, a vegetação, a água, os polos, a cadeia alimentar e o clima. Essas coisas sofreram danos bastante severos. A sobrevivência da humanidade está em jogo. É o que a humanidade está experienciando agora. São as grandes catástrofes que enfrentaremos. Grandes catástrofes. Essas são as grandes catástrofes. Essas grandes catástrofes estão nas profecias bíblicas. Então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Amém. Vamos falar sobre os danos à vegetação da Terra. Devido ao desmatamento excessivo, 1/3 das florestas da Terra já estão desaparecidas. O quê? 1/3 delas? E qual é o tamanho desse terço? Qual é o tamanho? É 2 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Quantas árvores foram cortadas? As pessoas Elas são pecaram muito. gananciosas e não se importam com as consequências. Extensas áreas florestais foram derrubadas, reduzindo o número de árvores. Como a área florestal diminuiu, o clima está ficando cada vez mais seco. Com o clima muito seco, começam os incêndios florestais, que ardem com maior intensidade, encurtando a área florestal. Os incêndios florestais reduzem as árvores. E quando a área é reduzida, aumenta a ocorrência de incêndios. E isso vira um ciclo vicioso. Isso é desesperador. Sim. Ai, meu Deus, isso é nosso fim. Pois é. A América do Sul tem a maior floresta tropical do mundo. Sabem qual é? Não. Ah, não é a floresta amazônica? É. A floresta É amazônica. isso mesmo. Eu soube que em 2004 houve mais de 200 mil incêndios florestais lá. Mais de 200 mil? Em um ano. Em um ano. 200 mil incêndios em um ano? O que se diz é que a floresta amazônica é o pulmão da Terra. O pulmão da Terra? O que isso significa? Significa que ela ajuda a Terra a respirar, filtrar e purificar o ar. Ela não só fornece oxigênio à humanidade, como absorve o dióxido de carbono exalado pelas pessoas. E os gases residuais emitidos pela indústria moderna, por exemplo, dos carros, condicionadores de ar e das fábricas de produtos químicos, diminuindo a velocidade do aquecimento global. A floresta amazônica é essencial para a humanidade. Ela tem uma função muito importante. Infelizmente, devido ao desmatamento constante e à destruição pelos incêndios florestais, a floresta amazônica continua diminuindo. Os cientistas estimam que, considerando a taxa atual de destruição, no futuro, a Amazônia poderá desaparecer completamente. Desaparecer completamente. Desaparecer? Isso é muito sério. Até certo ponto, a floresta amazônica pode aliviar o impacto de tempestades e correntes de ar. Sua vegetação exuberante pode aliviar o impacto da chuva e reduzir a velocidade do vento, diminuindo a destruição causada à humanidade pelas tempestades. Como podem ver, a Amazônia sozinha tem um impacto enorme sobre nós. Assim, imaginem o impacto ainda maior sobre a humanidade do desmatamento de tantas florestas e dos incêndios florestais ao redor do mundo. É verdade. Portanto, o clima está se tornando cada vez mais anormal e o ar está ruim. Todos esses fenômenos não têm precedentes na história da humanidade. E são completamente irreversíveis. Essas não são grandes catástrofes?
São grandes catástrofes. Não é de admirar que esteja cada vez mais quente. Isso é verdade. Está ficando cada vez mais quente. Cada ano é mais quente. Nos últimos 2 anos tem feito frio e calor. Está mais frio do que na mesma estação em anos anteriores. É verdade. O clima está muito estranho agora. Faz um calor mortal e depois um frio desesperador. Isso está ligado ao fato de muitas pessoas terem câncer de pulmão? As florestas diminuíram e também não restam muitos campos. Ei, quais são as consequências disso? Isso não vai afetar nossa vida, vai? Pode afetar a vida dos pastores ou das pessoas que vivem nos campos? Sim. Na verdade, o papel dos campos não é menor do que o das florestas. Eles também purificam o ar, conservam a água e seguram a areia. Eles têm tantas funções, são muito importantes para a humanidade. Pensem um pouco. Quando os campos se degradam, o solo não fica solto? É isso mesmo. E então, os deslizamentos e as tempestades de areia não se tornam mais frequentes? Você está certo. Logo depois, vem a seca e os eventos climáticos extremos. Quando há seca e clima anormal, a vida é uma luta para as pessoas. E o que vocês acham que acontece com todos os animais e plantas? Fica difícil sobreviver. Sim. Eu descobri que há cada vez menos lobos agora. Eles estão sendo mortos e o clima está ficando cada vez pior. Sim, não são apenas os lobos. Não há menos animais de outras espécies também? É verdade. Todas essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. São situações que temos experienciado e visto pessoalmente. 100 anos atrás, os eventuais incêndios florestais, secas e deslizamentos não passavam de desastres naturais. Mas os desastres que estamos vendo agora não são comuns. Mas o que quer dizer? Não são todos desastres? Isso, são todos Qual é a desastres. diferença? Pensem bem. Todos esses desastres são desastres globais. E são contínuos. Um termina e o outro começa. E eles continuam aumentando em escala. Um dia, acontece um incêndio florestal na Ásia. No outro dia, sabemos de um incêndio nas Américas. Um dia é na América do Norte. Um dia depois é na América do Sul. Um dia é na Austrália, o outro é no Canadá. Para apagar esses incêndios, eles até enviam aviões. Não há nada que os humanos possam fazer a respeito. As pessoas só podem assistir enquanto os incêndios queimam todos os seus pertences. Elas são forçadas a deixar suas casas. Quando um incêndio começa, ele dura vários meses. Esses incêndios se alastram e atravessam fronteiras. Como uma catástrofe tão grande pode ser um desastre natural? Essas catástrofes são contínuas e se estendem pelo planeta. A julgar por suas consequências, são irreversíveis e também irreparáveis. Analisando a situação atual, para a humanidade, é uma catástrofe inigualável e devastadora. Uma catástrofe? Alguns cientistas dizem que, com a velocidade atual dos danos às florestas, campos e outras vegetações, o meio ambiente vai piorar drasticamente em poucas décadas e a humanidade correrá o risco de extinção. Quem será extinto? Quem corre risco de extinção? Nossa, será que você não ouviu? Presta atenção. A humanidade, nós todos, a humanidade será extinta. É verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Em outras palavras, o surgimento e a continuação desses desastres irão causar o fim da Terra. E aí, a humanidade chegará ao fim. Então, digam-me, isso não é uma grande catástrofe? É realmente uma grande catástrofe. E eu achava que eram desastres naturais. Os desastres naturais são diferentes das grandes catástrofes na natureza. Como é que não percebemos isso antes? Eu concordo. Agora que entendem isso, examinem se essa grande catástrofe cumpre Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores.
e toda a erva verde. É verdade. É a mesma coisa. As grandes catástrofes já chegaram, mas nós não fazíamos ideia. Estávamos cegos. Não é à toa que a cada ano tem sido mais quente, que o ar fica cada vez pior. E os ventos de areia ficam cada vez mais fortes para nós no noroeste. É mesmo. Em alguns lugares tem nevado em junho. Sim. Sim, se as coisas continuarem assim, parece que essa seca não acabará nunca. Quem sabe em que ano ficaremos sem comida. Não é nada que possamos No passado esperávamos que as coisas melhorassem. Nunca esperamos que continuassem piorando. Você está certo. É irreversível. Essas de fato são as grandes catástrofes. Pensem bem, esse único aspecto dos danos à vegetação, isso... É aquele garoto de novo. Ele está sofrendo muito. Esse único aspecto dos danos à vegetação afetou diretamente nossa sobrevivência. No futuro, a vida será cada vez mais difícil. Dr. Hall! Dr. Hall! Como ele teve outra recaída? Leve-o para dentro. Rápido! Rápido! Coloque-o ali. Tá doendo. Vai parar de doer quando lhe derem uma injeção. Dr. Hall! Rápido! Aqui. Tá doendo muito. Pronto. Obrigado. Olha, muitos vêm aqui para serem tratados pelo irmão Ron. Por que há tantas pessoas doentes nesta aldeia? Há uma usina de fundição perto deste vilarejo. Devido ao envenenamento por chumbo, alguns ficaram com os ossos deformados e algumas mulheres sofreram abortos espontâneos. As crianças daqui reclamam tanto de dor de cabeça que nem conseguem estudar. É muito terrível. E por causa disso, há muitas crianças com deficiência mental e epilepsia. Este garoto epiléptico vem ver o Dr. Ron quase todos os dias. Eu sinto muita pena dele. Sim. O rio próximo à fábrica é sujo e fedorento. Antes, as crianças sempre iam brincar no rio. Mas agora, ninguém se atreve a ir lá. Eu soube que o lençol freático também foi poluído. Agora que vocês mencionaram, lembrei que a água é um problema real. Ao longo desses anos, o crescimento industrial levou à emissão de gases residuais e ao descarte de produtos químicos que poluíram o ar, os oceanos e também os rios. E os lençóis freáticos não são exceção. A água dos mares e rios está cada vez mais suja. Há lixo flutuando por toda a superfície da água e em suas profundezas há metais pesados. Todas as criaturas aquáticas estão lutando para sobreviver. Elas se reúnem na praia para se matar. Isso é um protesto contra a humanidade. Atualmente, quase todos os rios da Terra estão poluídos. Na China, dizem que na maioria dos lagos e reservatórios a água está poluída. Sua pele não pode ter contato com a água. Grande parte dessa água não pode ser usada para irrigação. O que acontece se as pessoas beberem essa água? Mesmo que não morram, ficarão muito doentes. É por isso que há muitas doenças estranhas. O Conselho de Estado fez uma declaração este ano dizendo que, até 2030, os recursos hídricos da China estarão esgotados. Ou seja, não haverá mais água utilizável. Não temos água para beber agora, que dirá em 2030. O que bebemos é água? Não é só um veneno de ação lenta? Mas o que mais podemos beber? Não há nada que possamos fazer. Em Apocalipse 8, 10, 11 está escrito: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Pensem um pouco. O que essa passagem diz não coincide com o estado atual da poluição da água? Certo. O que acham?
essa passagem se cumpriu? E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Parece que tudo realmente se cumpriu. Sim. Isso é muito sério. Vejam. A terça parte das águas tornou-se em absinto e se tornaram amargas. Esse trecho já é o início das grandes catástrofes. Analisando a situação atual, o nível de poluição da água não ultrapassou o terço mencionado aqui? Já ultrapassou em muito. Então vocês podem imaginar o quanto as grandes catástrofes já se desdobraram. As grandes catástrofes realmente já começaram. Eu sempre leio Apocalipse, mas não sabia que essa profecia já tinha se cumprido. Eu não fazia ideia de que elas estavam acontecendo. Pois é, por que não estávamos cientes disso? Analisando a extensão das grandes catástrofes, elas não começaram agora. Elas já foram muito além da extensão profetizada no livro de Apocalipse. É verdade. Então pensem nisso. Contando a partir de agora até a destruição da humanidade, quanto tempo ainda deve restar? Será que resta muito tempo? Desde que a humanidade começou a se envolver com a indústria em grande escala, até a água ficar poluída a esse ponto, foram quantos anos? 40 ou 50? 50 ou 60? Vejam bem. Em 50 ou 60 anos, toda a água da Terra foi poluída e as pessoas não têm água para beber. 50 ou 60 anos de poluição colocaram a Terra em uma situação crítica. Então pensem. Será que a Terra aguentará mais 50 ou 60 anos? Nossa geração está passando por uma situação muito difícil. Achava que éramos abençoados por nascermos numa nova sociedade e vivermos bem. Mas, na verdade, não temos água limpa para beber e contraímos doenças. É isso mesmo. Vocês não são os únicos experienciando isso. Toda a água da Terra foi poluída. A situação não é melhor em outras regiões. Nós, os humanos e todas as espécies marinhas, estamos passando pelo mesmo. Elas não estão conseguindo viver na água. E nós, embora não vivamos na água, não estamos sofrendo também. Certo. Vocês moram neste vilarejo e pensam que a água daqui não é limpa, que ela causa doenças estranhas. Mas as pessoas de outros lugares também estão contraindo doenças estranhas. Nunca ouviram falar dos vilarejos de câncer e de leucemia? Existem até vilarejos de câncer? Toda a água da Terra foi poluída. E o ar também está. As pessoas dizem que este é o limiar de perigo para a poluição da água. Limiar de perigo? Ou seja, não há esperança. A situação só pode piorar cada vez mais e não é possível que melhore. No futuro, as pessoas só poderão experienciar o tormento de vários tipos de doenças. E elas serão incuráveis. As pessoas passarão os dias com dor e serão atormentadas até a morte. Nossa. Esse é o futuro que a humanidade enfrentará. Tratar as doenças das pessoas agora só pode aliviar um pouco a dor delas, mas não resolve os problemas pela raiz. Isso é verdade. Concordo. Ninguém pode salvá-las. Não se preocupem com isso. Em salvar outras pessoas. Vamos correr e nos salvar. Tem razão. Mal conseguimos sobreviver sozinhos. Essas são as grandes catástrofes. E que relação elas têm com o retorno do Senhor? Sim. Qual é a relação? Em João 16, 12, 13, o Senhor Jesus disse: Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esta é a obra que Deus está realizando durante as catástrofes. Quando as catástrofes terminarem, Deus terá formado um grupo de vencedores
e eles serão arrebatados para o reino dos céus. Isso cumpre as palavras do livro de Apocalipse. Esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Terremoto, corram! Rápido! Deus Todo-Poderoso, por favor, protege-nos para que possamos sobreviver durante o desastre. Ó Deus, nossa sobrevivência está em tuas mãos. Por favor, protege-nos e guia-nos. De acordo com o Centro de Redes de Terremotos da China, às 14h28 do dia 12 de maio de 2008, ocorreu um terremoto de magnitude 8.0 no condado de Wenchuan, em Sichuan. O epicentro estava a 31 graus norte, 103,4 graus leste. Com exceção de Jilin, Heilongjiang e Zhejiang, que não registraram nenhum tremor, todas as outras províncias e cidades sentiram tremores. Houve 69.227 mortos, 17.923 desaparecidos e 374.643 feridos devido ao terremoto. 19.930.300 pessoas perderam seu lar. O número de pessoas afetadas chegou a 46.256.000. Minha competição de canto com o presbítero Wan. O senhor retornou. Como o senhor poderia ter se Sai, tornado cara? sai. Presbítero. Saia, Ei, saia garoto, daqui. não me empurre. Pare de conversar. Eu não sou um jovem, por que não respeita os mais velhos? Saia daqui, saia! Irmão, todos nós, os crentes no Senhor, somos uma família. Nós somos sua família. Sai agora! Sai agora! Solte! Saia! Saia! Ei! Ei! Você! O que está tentando fazer, velho? Saia daqui! Foi difícil chegar aqui para ver o presbítero Wan hoje. Quero pedir a orientação dele. Saia! Saia! Presbítero! Saia, 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 saia! Presbítero! Tudo bem. Viu? Presbítero. Eu vou cantar um hino para vocês. Ouçam com atenção. Tá. 以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，在空中与主相遇。 这样我们就要和主永远同在，永远同在。 Amém. Muito bom. Graças ao Senhor. Ótimo. Ótimo. Vocês dois entenderam esse hino? Entendemos. Conseguem cantá-lo? Não. Se não conseguem nem cantar esse hino, como podem sair e pregar? Vão pra casa. Saiam daqui. Saiam daqui. Não Ei, passem irmão. vergonha. Presbítero, tenho certeza de que você sabe cantar mais hinos que nós. Sabe mesmo. Presbítero, eu também aprendi alguns hinos. Então cante. Tá. 耶稣的再来，对于能接受真理的人，是一个极大的拯救。对于不能接受真理的人，就是被定罪的记号。你们当选择自己的路。 当选择自己的路，
不要做亵渎圣灵、弃绝真理的事，不要做无知狂妄的人，当作顺服圣灵引导，渴慕寻求真理的人。这样对你们才有益处，对你们才有益处。 Amém. Esse hino é novo para mim. Sim. Presbítero, tenho certeza de que consegue cantar esse hino. Eu nunca ouvi esse hino antes. De que parte da Bíblia ele é? Só quero lhe perguntar se gosta dele. Gosto. Agora você quer saber de onde ele vem? Ei, não precisa dizer mais nada. Apenas me diga claramente por que o Senhor voltaria encarnado e eu acreditarei. Tá. Presbítero, desde que Deus começou a operar em Israel, passando pela crucificação do Senhor Jesus até hoje, 6.000 anos se passaram, né? Sim, correto. Por que está mencionando isso? Por 6.000 anos, o Espírito de Deus tem operado entre a humanidade. Mas a natureza pecaminosa foi resolvida? Você reconhece que ainda pode pecar agora? Pare de tagarelar. Deixe de lado outros assuntos. Fale sobre por que o Senhor retornaria encarnado. Se você puder explicar isso, poderemos conversar. Isso. Você pode me explicar? Presbítero, aqui estão 2 passagens. Pode lê-las. Posso? Esta aqui. Tá bom. A salvação do homem por Deus não é feita diretamente usando o método do Espírito e a identidade do Espírito. Leia mais alto. Pois o seu Espírito não pode ser tocado, nem visto pelo homem. Nem pode o homem se aproximar. Não consigo ouvi-lo. Se ele tentasse salvar o homem diretamente usando a perspectiva do Espírito, o homem não poderia receber sua salvação. Se Deus não se vestisse com a forma externa de um homem criado, não haveria como o homem receber essa salvação. Pois o homem não tem como se aproximar dele de forma nenhuma. Assim como ninguém podia chegar perto da nuvem de Jeová. Ele só pode operar a palavra pessoalmente, em todos os que o seguem, tornando-se um ser humano criado. Isto é, colocando sua palavra no corpo de carne em que ele está prestes a se tornar. Só então, o homem pode ouvir e ver pessoalmente sua palavra, e além disso ganhar sua palavra. E por esse meio, ser totalmente salvo. Continue. Se Deus não se tornasse carne, ninguém de carne e osso seria capaz de receber tal grande salvação. Nenhuma única pessoa sequer seria salva. Se o Espírito de Deus operasse diretamente entre os homens, toda a humanidade seria derrubada. Ou então, sem ter como entrar em contato com Deus, ela seria tomada cativa por completo por Satanás. Tomada cativa por completo. Eu vou ler. A obra que é de maior valor para o homem corrupto é aquela que fornece palavras precisas, metas claras a serem buscadas e que pode ser vista e também tocada.
Só obras realísticas e orientações oportunas são adequadas ao gosto do homem. Somente uma obra prática pode salvar o homem de seu caráter corrupto e depravado. Isso pode somente ser alcançado pelo Deus encarnado. Somente o Deus encarnado pode salvar o homem de seu velho caráter corrupto e depravado. Embora o Espírito seja a essência inerente de Deus, uma obra como esta pode somente ser realizada por sua carne. Se o Espírito operasse sozinho, então não seria possível que sua obra fosse eficaz. Essa é uma verdade evidente. A Palavra Manifesta em Carne, volume 1. Presbítero, você entende essas palavras? Essas palavras não são claras o suficiente? Essas palavras são muito mais claras do que as suas. Se você tivesse me feito ler isso antes, eu teria... Prefácio. Embora muitas pessoas acreditem em Deus, poucas compreendem o que significa fé em Deus. Veja, nós dois nos transformamos em homens de lama. Estou impressionado, irmão Lee. Na sua idade, você ainda anda como um jovem. Não sou tão bom como antes. Antes, quando eu andava de bicicleta na estrada, eu queria competir com os carros pequenos. Irmão Lee... Ah, não. Ah, não. Uma tempestade de areia. Mais rápido!也为这人类
向不归路而伤痛。没有人想过这样一个让身伤透心，背起身去找那恶者的